Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar sobre Poker Online exclusivamente, Cash Game versus Day Traders. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te falar quem foi o analista brasileiro que quase se tornou jogador de Poker Online. A primeira similaridade da lista vai ser o Gamble. O que é Gamble? Gamble é o apostador. Tanto no poker como no trader tem pessoas que são apostadoras. A princípio, isso acontece com o primeiro contato. O primeiro contato de alguém que vai jogar poker online, ela coloca ali 10 dólares ou 20, não importa o valor, e ela não tem noção do jogo, então ela começa a pegar as cartas que tem na mão, qualquer carta para ela é boa, e ela começa a jogar. Da mesma forma, acontece no day trader. O cara abre uma conta na corretora, entra numa sala de call, de analista, ou não entra em sala nenhuma, lê um livro de análise técnica, tá com os R$ 1.000 dele lá na conta, ele acha que tem que comprar, ele compra, ele acha que tem que vender, ele vende. Então o que ele está fazendo? Ele está apostando. Essa é a primeira similaridade. Segunda similaridade entre Poker Online e o Day Trader. A segunda similaridade está na estratégia. Você tem que ter estratégia para jogar poker. Quando você está jogando poker, você tem o formato GTO, que é um formato mais dinâmico. Você pode estar jogando de uma forma Low Aggressive, que seria uma estratégia, ou você pode estar jogando Tight Aggressive, que são as formas mais vencedoras do poker. Se você está operando na bolsa, você tem que ter a sua estratégia armada. Você tem que estar seguindo um setup, entre aspas, vou deixar claro aqui, um setup entre aspas, ou você tem que estar seguindo uma metodologia. Não adianta você entrar no mercado sem estratégia e sair comprando quando acha que tem que comprar e sair vendendo quando acha que tem que vender. Terceira similaridade, visão de longo prazo. Isso acontece muito, porque muita gente que entra para o poker online a convite dessas vendas de curso, tanto no Day Trader também, essas vendas de curso que tem, vire jogador profissional de poker em 4 meses, vire Day Trader profissional em 4 meses, em menos de um ano, e a pessoa que está começando, o trader iniciante, jogador de poker iniciante, não tem essa noção. Então ele embarca nessa onda furada, no conto da sereia, e acaba se lascando, porque o jogador de poker ou day trader ele tem que ter visão de longo prazo, visão de 1, 2, 3, 4 anos, ele tem que estar o que? Se projetando. Pô, mas 4 anos para eu virar um day trader, 4 anos para eu estar virando um jogador de poker profissional? Não, 4 anos é o seu planejamento. Você vai começar da forma que eu falei, você vai começar pequeno. Você vai começar pequeno e vai escalonando. Daqui a 4 anos você já é profissional e você vai estar ganhando muito dinheiro. Mas você tem que ter o planejamento. Isso é visão de longo prazo. Similaridade número 4. Gestão de capital. Bankroll. É o dinheiro que você está disposto a investir na mesa. Um exemplo. Se você vai jogar NL2, você tem que ter um exemplo. Você faz uma gestão de 5% do seu bankroll. Você tem 100 dólares, você tem 50 dólares, você tem 80 dólares. Tem todos esses estudos para você saber quanto você vai entrar para jogar aquela NL. Você só vai subir para NL5 quando você tiver um bankroll de X%, quando você tiver, sei lá, 300 dólares e por aí vai. Se você procurar essas tabelas, que existe esse tipo de tabela, esse tipo de programação. Quando a gente leva isso para o day trader, é a mesma coisa. Você vai operar um mini contrato, R$ 1.000, um mini contrato, R$ 500. Você quem vai fazer a sua gestão de banca. Eu vou subir para 2 contratos quando tiver R$ 1.500, quando tiver R$ 2.000 e por aí vai. Então a gestão de banca é essencial. E voltando ao tópico anterior, de visão de longo prazo, o que acontece? Por mais que você tenha R$ 10.000, você precisa começar com um contrato. Por mais que você tenha R$ 10.000, você tem que começar na NL2. Porque você precisa ter edge. Edge é o que? Você tem que ter vantagem sobre os seus participantes. Similaridade número 5. Tomadas de decisões com expectativa de valor positivo, o famoso mais EV.
Existe até um site de poker chamado Mais EV. Isso envolve o que? Disciplina, tanto no poker quanto no day trader. Você tem que ter disciplina. Você não vai, toda mão que chegar para você, você não vai jogar toda a mão. Ah, chegou 7-2, dependendo da sua posição na mesa, se é Six Max, se é a mesa cheia. Depende muito da sua posição da mesa e depende da quantidade de jogadores, depende de qual jogador está à sua esquerda, qual jogador está à sua direita. Então você tem que ter a leitura dos jogadores e para isso você tem que ter a disciplina para saber qual tipo de mão você vai jogar. Mesma coisa é no mercado financeiro, você não vai sair entrando em toda operação, você vai fazer uma análise e você não vai entrar em 100 operações de day trade, você não vai fazer isso. Por mais que você seja scalper, provavelmente você tem o que? Uma estratégia de scalp. Não é porque scalp que você vai fazer 100 mil trader na loucura, sair comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo igual maluco. Você tem uma estratégia em cima disso, então a disciplina é que vai levar você a ser um trader vencedor. Similaridade número 6. Tomada de decisão racional, sem envolver aspectos emocionais. Isso tem muito a ver com o tópico anterior, com a similaridade anterior. Você tem que saber como você vai jogar essa mão. Chegou um As-As. Cara, As-As é As-As. As-As, antes da mão abrir, ela tem expectativa ver muito positivo. Depois que o baralho abriu, é diferente. Pode cair 7, 8 e 9 do mesmo naipe e você tem um As-As. Então o seu As-As vai perder muito valor. Você tem que saber fazer a leitura dos seus oponentes. Você tem que saber, vai, jogar essa mão. Se você pode jogar essa mão. Se você tem edge sobre esse jogador. Então essa tomada de decisão sem envolver o aspecto emocional é muito grande. Para isso, beleza, existem os softwares que ajudam a fazer a tua jogada ser mais lucrativa ou não. Tem o Poker Track e tem o Hold'em Manager. Mas se você não tiver isso a seu favor, você tem que saber como aquele jogador que está à sua esquerda ou à sua direita, ele está jogando. Se ele está blefando muito, se ele não está blefando. E você não pode hesitar se a sua jogada for o quê? Se a sua jogada for de expectativa positiva. Por mais que aquele jogador seja blefador, ou ele seja um jogador tight, jogador tight que a gente fala é um jogador bem duro, cara, só joga as melhores mãos. Tá, mas você tem um As-As, sei lá, tem que dar um all-in por algum motivo, e você acha que essa jogada é a mais EV. Então você tem que executar a jogada. Mesma coisa é no day trade. Você esperou o mercado chegar naquele ponto, você viu a confirmação do trade, você tem 2 ou 3 indicadores. Então você viu seus indicadores, o mercado fez uma confluência fantástica, tinha tudo para você entrar, mas você fez o quê? Você hesitou, você não entrou no trade. Aí o trade vai, anda 500 pontos na sua cara e você fica com o quê? Um cara de trouxa. Então não pode hesitar. Você não pode deixar se envolver pelo aspecto emocional, porque isso vai te gerar o que? Tilt, se você não entrou, ou se você está sempre ganhando. Ah, toda mão que eu jogo eu sou lows aggressive, toda mão que eu jogo eu ganho, estou enganando todo mundo, sou brabo. Então você fica com o ego muito aflorado. Mesma coisa é no trade. Você começa a ganhar, acerta, então você já acha que dominou o mercado. Aí você esquece da premissa do mercado. O mercado é soberano e ninguém tem poder sobre o mercado, independente da sua leitura. Uma coisa que eu esqueci de falar, que tem a ver com a jogada ser mais EV, seria a relação de risco-benefício que envolve as odds. Todo jogador de poker online, ou jogador de poker independente de ser online, lógico, ele sabe que as odds influenciam diretamente na jogada ser mais EV ou não, da forma matemática do jogo. Isso quer dizer o que? No trader, quando você vai fazer o seu trade, você tem que saber se esse tipo de operação que você vai fazer, sendo scalp ou não. Ah, eu faço scalp,
igual o pessoal fala de fazer o scalper, relação risco-ganho invertido, 1 para 3, não tem problema, desde que esse tipo de operacional você já consiga mensurar, sabendo se essa operação ela é positiva no longo prazo. Mesma coisa acontece no poker. Você vai fazer a contagem de odds e vai ver, poxa, vale a pena eu fazer essa, sei lá, vamos dar um exemplo, all-in, vale a pena eu dar o all-in nessa jogada aqui, porque no longo prazo eu vou ser vencedor. Mesma coisa acontece na bolsa, no day trade. Você vai fazer aquela operação, pode dar errado, mas você já consegue mensurar que no longo prazo essa operação tende a dar certo. Beleza, pessoal, acho que era só isso que eu queria falar. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se você gostou da ideia, se você é jogador de poker, se você não é, cara, eu li muitos artigos sobre isso e falam que jogadores de poker têm vantagem quando eles vão fazer trade, para ser day trade. Eu li que mesas proprietárias americanas, inclusive um relato de um americano falando que ele foi chamado para operar numa prop trader porque ele tinha experiência como jogador de poker. Ele não era profissional, ele era amador, mas ele sempre rodava as mesas de poker, os cassinos americanos. Então, se você é do trade e não joga poker, não conhece o poker, convido você a abrir uma conta, mas não joga conta demo não. Bota $10 num PokerStar, no 88 Poker, aprende o jogo e você tenha certeza, depois você coloca nos comentários e eu tenho certeza que a sua visão de mercado vai melhorar muito, porque não, cara, o poker na minha vida mudou muito a minha visão sobre o mercado, de como se comportar com o mercado. Isso melhorou bastante minha visão. E o analista que quase virou jogador profissional de poker, se você ainda não deixou no comentário, foi o Fernando Góes, o mestre das opções, o analista da Clear, pelo menos hoje, amanhã eu já não sei. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, compartilha, ative o sininho, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook. Valeu, um abraço, até mais. Fui!